Bom, hoje a gente vai começar o capítulo 25, que fala de capacitância. Na realidade, como vocês vão ver, a nossa parte de física aplicada mesmo começa agora, tá certo? Então, até agora a gente teve que criar toda uma base de conhecimento para a gente conseguir, então, aplicar em circuitos, tá certo? Entender de fato como funciona o circuito, carregar um capacitor, resistência, a lei das malhas, etc. Toda essa base que a gente vem desenvolvendo, força, campo elétrico, potencial elétrico, energia de um campo elétrico, tudo isso a gente vem trabalhando para que a gente conseguisse, então, começar a entender e analisar circuitos eletrônicos, tá certo? Então, hoje a gente começa com a capacitância, o dispositivo denominado capacitor, e nas próximas aulas a gente vai dando continuidade, então, chegando em resistores, resistências, e assim por diante, até a gente concluir, então, o nosso curso, tá certo? Então, vamos lá. Então, o que é capacitância, né? Bom, basicamente o que a gente tem que definir aqui é o que é um capacitor, tá certo? Então, o capacitor, que é o foco dos nossos estudos aqui, ele é um dispositivo eletrônico cujo objetivo é armazenar energia elétrica. Então, esse é o objetivo principal aí do nosso capacitor. Então, é um dispositivo que a gente consegue lá manipular, concatenar com outros dispositivos. E esse o papel principal do capacitor é de armazenar energia elétrica, tá certo? Bom, um capacitor ele é constituído de dois condutores isolados entre si, tá certo? Então, ele possui dois condutores isolados que são chamados de placas, tá certo? Então recebe o nome aqui de placas do capacitor. Bom, quando o capacitor está carregado, então a ideia é você começar a carregar, colocar nesse capacitor uma certa quantidade de carga, através de algum trabalho, você exerce um trabalho, né? Lembra, a gente vai carregando, traz uma carga de infinito, coloca uma carga infinitesimal nesse capacitor, depois vai trazendo outra, vai trazendo, você gasta uma energia para fazer isso, você vai carregando esses condutores, e quando ele está carregado, essas placas, elas contêm, né, essas placas do capacitor, que são os dois condutores isolados, no final, ao ser carregado, eles vão conter cargas de mesmo valor absoluto e sinais opostos. Em cada uma desses condutores isolados, você vai ter um com uma carga mais Q e outro com uma carga menos Q. Então, em módulo, elas têm o mesmo valor e têm sinais opostos, tá certo? E quando a gente se refere à carga de um capacitor, a gente fala tem um capacitor de carga Q, a gente está falando da carga de uma das placas, tá certo? Em geral, a gente usa a carga positiva como sendo a carga do capacitor. O capacitor em si, se você analisar ele como um todo, ele está sempre com uma carga total nula, certo? Você tem uma carga mais Q e menos Q, a carga total desse capacitor, das duas placas, é nula. Mas quando a gente trata, usualmente no dia a dia, a carga de um capacitor, a gente está falando da carga que está contida ali no capacitor, no condutor que recebe essa carga positiva, tá certo? Então, essa é a carga do capacitor. Bom, quando essas placas elas estão carregadas, existe então uma diferença de potencial entre elas, ok? Então, a ideia, você tem vários tipos de capacitores com várias geometrias, mas o mais comum deles é um capacitor de placas paralelas. Então, você tem aqui uma placa paralela, um condutor, tem um outro condutor aqui, composto por uma outra placa paralela. Você vem e coloca num deles uma carga mais Q, no outro uma carga menos Q, e isso gera aqui uma diferença de potencial
entre esses dois capacitores. Como a gente já viu, né, a diferença de potencial ela é proporcional à carga, tá certo? Então ela é sempre proporcional a uma certa quantidade de carga. Então, se você quiser calcular o potencial de uma carga pontual, por exemplo, mais Q, você tem que se ver aqui, por exemplo, uma distância R dessa carga aqui, esse potencial no ponto R aqui, colocando a carga na origem, é igual a 1 sobre 4π ε0 Q sobre E, certo? E qualquer outra geometria que você queira, se pegar um volume aqui, e esse carga tiver uma carga Q, e você quiser calcular, por exemplo, você tem aqui seu espaço tridimensional, e você quiser calcular o potencial num ponto P aqui qualquer aqui, você tem aqui essa distância R, você vai lá, aplica a integração, né, V de R igual a 1 sobre 4π ε0, integral de dq sobre R. Você vai somar todos os elementos dq aqui que constituem esse volume aqui. Quando você faz essa conta aqui, você vai notar que, novamente, o seu potencial V ele é proporcional ao Q, certo? Então isso aqui é geral. Sempre o nosso potencial aqui ele vai ser proporcional à carga Q em questão. Então, visto que a carga Q e a diferença de potencial são proporcionais, é comum então a gente definir aqui uma constante de proporcionalidade entre a carga e o potencial, principalmente quando a gente trata de capacitores, tá certo? Então, a gente define aqui o que é denominado capacitância como sendo a constante de proporcionalidade entre o potencial e a carga, tá certo? Então, capacitância C a gente usa a letra C, é dado pela constante de proporcionalidade entre a carga e o potencial. Ok? Então, isso aí é que é denominado então de capacitância. Então, a pergunta que a gente deve fazer aqui é quanto... Imagine que eu tenho aqui um capacitor, tem uma placa, por exemplo, vamos pensar numa placa totalmente descomunal aqui, um desuniforme, não importa, aqui, esse cara aqui eu venho, carrego ele com uma carga mais Q, esse aqui carrega com uma carga menos Q, e a pergunta que a gente responde com a capacitância é quanto de carga precisamos colocar num capacitor para criarmos uma diferença de potencial, que a gente usa DDP-V. Então, essa aqui é a nossa pergunta principal, certo? E quem dá a resposta é exatamente a capacitância. A capacitância que vai dizer quanto de carga que eu tenho que colocar para obter uma certa diferença de potencial, tá certo? Se eu tenho aqui uma diferença de uma capacitância que, sei lá, de 10 a menos 9, e eu quero colocar a diferença de 1 volt, eu tenho que colocar aqui 10 a menos 9 coulomb, tá certo? Tem que carregar eles com 10 a menos 9 coulomb. Se eu quisesse ter 2 volts, aí eu teria que colocar 2 vezes 10 a menos 9 coulombs para ter uma certa diferença de potencial. Ok? Muito bem. O importante de frisar aqui
é que essa capacitância vai variar de objeto para objeto, né? Tem vários tipos de capacitores com diferentes capacitâncias. Então, você pode ter mesmo dois objetos feitos do mesmo material, por exemplo, sei lá, cobre, que seja. Então, dependendo principalmente da geometria do capacitor, isso aí vai inferir a capacitância. Então, a geometria do capacitor determina a capacitância. O que eu quero dizer com a geometria? Por exemplo, se tiver capacitores de placas paralelas, basicamente, como a gente vai ver já já, isso vai ser dependente, vai ser proporcional ou inversamente proporcional, que seja, mas vai depender da área dessas placas aqui. E também vai depender da distância entre essas placas. Então, é isso que eu quero dizer com a geometria, certo? Se eu tiver, por exemplo, um capacitor cilíndrico, é possível, você pega e coloca aqui um condutor aqui, carrega com uma carga mais Q, aí você vem com outro cilindro externo aqui, ó, carrega ele com uma carga menos Q, você vai ver que isso aqui também vai depender da geometria, vai depender dos raios, dos capacitores, da distância entre eles e tudo mais, tá certo? Então, a geometria do capacitor é que determina a capacitância, tá certo? Ou seja, ele não depende da carga ou do potencial. Isso é muito importante para a gente frisar. Ok? Então, independente da diferença de potencial, independente da carga, a capacitância não vai ser alterada. Vou ter a mesma capacitância. Só vai depender dessa geometria envolvida aí por trás dessas configurações. Note que pela relação, né, pela constante, pela relação que a gente determinou aqui, que é Q igual a capacitância vezes a diferença de potencial, quanto maior a capacitância, então, maior é a carga necessária para a gente obter um certo potencial. Tá certo? Quanto maior C, maior deve ser Q, a fim de obtermos um potencial V. Ok? Bom, esse ente em especial ele recebe uma unidade própria para ele, tá certo? Então a capacitância, ele nada mais é do que então Coulomb por volt. E essa unidade no sistema internacional recebe o nome de Farad. Isso é o Farad, tá certo? Geralmente, pelas ordens de grandeza que se trabalha em circuitos e tudo mais, a gente trabalha em microfarad e picofarad, tá certo? Então 10 a nano, pico, nano é 9, 12 e 15, tá certo? Aliás, no caso micro é 6, né? 10 a menos 6.
E o pico é 10 a menos 12, né? E o nano é intermediário aqui, 10 a menos 9. Então a gente fala geralmente em 10 a menos 6 farad, 10 a menos 12 farad. Ok? Então geralmente quando você vai comprar lá um capacitor, você vai pedir um cara que tem microfarads ou picofarads, certo? Essa é a unidade equivalente aí, ou mais usual na realidade, de capacitância. Ok? Bom, como é que a gente carrega? Já que a gente já viu que o nosso objetivo principal é armazenar energia, não é isso? É isso que a gente está falando, ó. Como é que a gente faz, então, para carregar um capacitor? Como é que funciona, então, o carregamento de um capacitor? Basicamente, você precisa dar uma certa quantidade de energia, tá certo? Você precisa fornecer energia para começar a levar uma carga, outra carga, mais uma e assim por diante, né? A primeira carga que você leva lá, ele está descarregado, não tem diferença potencial nenhum, trabalho zero. A partir do momento que você colocou a primeira carga, vai ter uma positiva e uma negativa, aí para trazer a segunda já fica mais difícil, porque você tem uma diferença potencial. Trouxe a segunda, aumentou a diferença potencial um pouquinho mais, trazer a próxima mais difícil, vai trazer, cada vez vai ficando mais difícil, tá certo? No final das contas, você gastou uma quantidade de energia para carregar esse capacitor. Essa energia que você gastou para carregar é exatamente a energia que você tem em potencial, né, para fazer algum tipo de trabalho na sequência. Tá certo? Basicamente é isso. A energia gasta para carregar é igual à energia potencial ou energia em potencial que eu tenho ali para fazer uso em algum circuito, em algum dispositivo eletrônico. Obviamente tem dissipação e tudo mais, mas em teoria, né, se for uma coisa exata, a energia que você gasta é a energia que você recupera. Ok? Muito bem. Então como é que a gente faz isso? Quem que demanda essa energia aí? Bom, pode ser qualquer coisa. Se você tiver lá uma maneira de pôr um homem pedalando e ele pegar e converter aquela energia para você carregar um capacitor, isso pode ser feito com tranquilidade. Geralmente a gente não põe o homem pedalando, geralmente a gente usa uma bateria, tá certo? Então, a bateria transforma aí um potencial químico, tá certo? Em energia. Então acontece uma reação química que libera lá uma certa quantidade de energia, mais calor lá, certo? Você prepara dois dispositivos, na hora que você liga lá na tomada, ou liga um dispositivo nela, né? Essa reação começa a acontecer, uma reação química, e essa reação química, então, fornece aí uma certa quantidade de energia para a gente, então, carregar aqui o nosso capacitor. Então, no circuito, esse símbolo aqui, ó, em especial, esse símbolo aqui, ó, é o símbolo do meu capacitor. Então, toda vez que você vê esse símbolo aqui no circuito, isso significa que tem aqui nesse cara aqui um certo capacitor. Esse símbolo aqui, ó, com uma plaquinha maior que a outra, é o símbolo da bateria. Tá certo? E o potencial positivo é na plaquinha maior aqui e a plaquinha menor é o potencial negativo. Tá certo? Então aqui você tem uma certa diferença de potencial. Esses fios aqui são condutores, tá certo? De forma que o potencial em toda a extensão desse fio é constante. Quando ele atravessa aqui, você vai de um potencial negativo para um potencial positivo, então você tem um aumento de potencial, o potencial aumenta aqui, ou seja, você tem uma diferença de potencial nessa região, mas nesse fio aqui, o potencial é o mesmo. Certo? Então você tem aqui, instaurado aí com a bateria, uma diferença de potencial aqui. Ó. Então aqui tem uma certa diferença de potencial, que é a mesma diferença de potencial que existe entre essas duas placas aqui do capacitor. Tá certo? Aqui também. Por quê? Porque esse cara está no mesmo potencial, então vem aqui, está no mesmo potencial, e todo esse fio aqui, ó, também está no mesmo potencial. Então essa diferença de potencial aqui é igual a essa diferença de potencial aqui, certo? Porque, frisando, ó, todo esse fio aqui está no mesmo potencial e todo esse outro fio aqui está no mesmo. Então, você instaura aí uma certa diferença de potencial. Então, essa bateria, então, induz
uma DDP, ou seja, uma diferença de potencial, quando ele está fechado, né, quando o circuito está fechado, e vai então induzir aí uma DDP no meu circuito. Muito bem. Então, essa DDP, né, basicamente é um campo, né, que é aplicado, né, esse campo que é induzido então pela bateria, faz com que os elétrons migrem das placas do capacitor para o polo positivo aqui da bateria, tá certo? E aí, então, tornando essa carga, essa placa aqui positivamente carregada. Então, eu vou só redesenhar aqui para ficar um pouco mais claro. Está aqui o meu capacitor. Está aqui a minha bateria. Essa bateria aqui tem um polo positivo aqui e o polo negativo. Então, o que essa bateria faz? Ela induz um campo, consequentemente uma diferença de potencial, e faz com que os elétrons, então, migrem da placa, que eu vou chamar aqui de A, essa aqui é minha placa A, essa aqui é minha placa B. Então, o polo positivo aqui, ó, atrai os elétrons para cá, tá certo? Como ele atrai elétrons para cá, esse cara aqui, essa placa em especial, fica então positivamente carregada. Porque a bateria me arrancou elétrons daqui. Então os elétrons migraram daqui para cá e ficou positivo, certo? Isso aqui é um condutor, os elétrons fluem para cá, ficando então positivamente carregado. Essa placa positiva faz com que os elétrons que estejam aqui livres, né, um condutor tem elétrons livres, os elétrons livres que estão aqui então, nessa parte do condutor aqui, nessa parte do circuito, nesse condutor aqui, então migram e se aproximam desse atrator aqui positivo aqui, fazendo com que essas placas então fiquem com sinais, com cargas de sinais opostos. Essa placa fica com uma carga mais Q, essa placa aqui fica com uma carga menos Q. Então a placa A ela fica positivamente carregada e o campo vai deslocar o mesmo número de elétrons do terminal negativo aqui para a placa B, de forma que a placa B fica então negativamente carregada, certo? E isso vai acontecendo, na realidade, leva um certo tempo, né, para você carregar esse capacitor. Tem uma certa fração de tempo. Mas chega uma hora que esse capacitor está carregado, porque a diferença de potencial é constante. Você tem aqui uma diferença de potencial constante, que é determinada por essa bateria, no caso, de forma que, depois de um certo tempo, você vai ter aqui uma certa carga Q, que vai depender da diferença de potencial que você aplicou, mas não só, vai depender também da capacitância aqui desse meu capacitor. Essa carga total Q, que é induzida aqui nessa placa A aqui, nada mais é do que capacitância vezes a diferença de potencial. Essa é a carga, então, que vai ser induzida. Se eu aumentar a diferença de potencial, então, e mantiver a mesma capacitância, então eu consigo colocar mais carga, tá certo? Consigo colocar mais. Eu aumentando a diferença de potencial, vou carregando com mais carga. Vai carregando, vai carregando. Tem uma hora que você pode romper, né? Esse cara pode queimar, ou seja, os elétrons, eles podem, se você aumentar muito a diferença de potencial, os elétrons podem pular daqui para cá, tá certo? E aí você tem uma ruptura, né? Estragou basicamente o seu capacitor. Quando isso acontece, aí começa a fluir corrente lá, já era. O capacitor estragou. Mas, até um certo limite, você pode aqui aumentar essa tensão. É importante saber que você não pode aumentar isso de maneira indeterminada, certo? Vai depender do material que esse cara é constituído, ou pelo menos do material, principalmente do material que está aqui, ó, envolvido entre as placas, certo? Então, dependendo disso, você pode ter aí uma ruptura dado uma certa diferença de potencial. Mas a gente já vai falar isso já já. Beleza? Tá tranquilo por enquanto? Pergunta não? Não? Muito bem. Bom, parte dos nossos estudos aqui é para calcular a capacitância de um certo objeto. Imagina que eu queira lá no meu laboratório criar um capacitor com uma capacitância X. Como é que eu faço? Como é que eu consigo determinar, dado a geometria? Não, eu quero um capacitor de placas circular
e eu quero ela de uma área tal e eu quero que ele tenha uma capacitância, sei lá, X. Qual que deve ser a distância entre essas placas? Como é que a gente faz isso? Essa é a grande pergunta, né? Construir um capacitor. Ou não, eu quero que a distância seja de 1 centímetro, qual que é a área que eu preciso colocar neles para que eu tenha então uma capacitância aí de 10 microfarad, por exemplo. Então é isso que a gente vai começar a entender. Certo? Como é que a gente calcula a capacitância de um certo capacitor. Tá certo? E é por isso que a gente precisou então desenvolver toda uma teoria por trás aí até agora, falando de campo elétrico, de potencial, de lei de Gauss e tudo mais, porque aí a gente vai ter que fazer uso dessas ferramentas. Tudo que a gente aprendeu até agora vai ser aplicado aí para que a gente consiga então calcular essas capacitâncias, calcular sequências de capacitores, como é que funciona e tudo mais. Essas coisas. Ok? Então vamos lá. Então, 25.3 é exatamente então o cálculo da capacitância. Bom, basicamente existe aí uma receita simples e direta para você seguir para calcular a capacitância de um capacitor, tá certo? Então tá aqui a nossa receita aqui, ó. Que é o vulgo caminho das pedras, tá certo? Então, primeira coisa, você vai supor que as placas do capacitor estão carregados com uma carga Q. Então, esse é o primeiro passo. Você vai supor, então, que ele está carregado. Depois, calcular, ou calculamos, o campo elétrico E entre as placas. Geralmente, você vai fazer isso utilizando a lei de Gauss. Então, esses caras têm simetrias apropriadas, as simetrias vão nos ajudar, e a gente usa, então, a lei de Gauss. Com o campo elétrico calculado, a gente vai, então, e calcula a diferença de potencial V entre as placas. Então, a partir do campo E, calculamos a DDP V entre as placas. E finalmente, então, usando a relação que a gente definiu, onde a carga é igual a capacitância vezes o potencial, a gente consegue então determinar a capacitância. Você vai pegar o inverso desse potencial que você calculou e multiplicar pela carga. Isso aí então vai te dar a capacitância do objeto. Então, está aqui os 4 passos aqui que você precisa seguir para calcular a capacitância de um objeto. Bom, de uma maneira simplificada, se a gente tiver simetria, se tiver tudo funcionando perfeitamente, fácil, lá, campos constantes, etc., você consegue, então, fazer isso de uma maneira razoavelmente simples, certo? Então, primeiro, a gente parte da lei de Gauss. Se você se lembrar da lei de Gauss, então, a lei de Gauss ela nos diz que o fluxo ε0 vezes o fluxo do campo elétrico é igual
a carga. Onde esse fluxo, se você se lembrar, ele vale a integral de EdA, da nossa superfície gaussiana, etc. Tudo mais. Ok? Nos exemplos que a gente já estudou e nos exemplos que a gente vai estudar aqui também, que são os mais comuns, os capacitores mais comuns, o campo E, como vocês vão se lembrar, o campo E, em nossos exemplos, né? Ele possui um módulo constante e o vetor E e dA, eles são geralmente paralelos. Tá certo? Então, nosso fluxo, basicamente, como é constante, né, isso vai ficar em E integral de dA. E essa integral de dA, basicamente, é a área. Então, isso aqui fica o campo, o módulo do campo, vezes a área. Certo? Então, esses são os exemplos mais comuns aí que a gente fez, que é o caso de placas paralelas, no caso de cilindros concêntricos, etc. Se isso for satisfeito, se a gente continuar se limitando a esse tipo de exemplos, a gente pode, então, calcular a carga, que basicamente vai ser ε0 vezes o fluxo, não é isso? Onde o fluxo, então, é o módulo do campo elétrico vezes a área. Muito bem. E o cálculo da diferença potencial? Para a diferença potencial, a gente já viu também como é que faz, né? Então, para o cálculo da DDP, nós temos uma relação também importante, onde o nosso aqui, V final menos V inicial, é igual a menos a integral, então, de I até F, da integral de caminho de E escalar com o nosso ds. Tá certo? Então, essa é outra relação aí que a gente veio estudando e deduziu aí. Onde essa trajetória, né, ds aqui, ela começa em uma das placas e termina na outra. Tá certo? Então, esse ds aqui é basicamente uma trajetória que começa em uma das placas e termina na outra. Então, no caso de condutor, de um capacitor de placas paralelas, tudo isso se obedece, tá certo? Nas bordas nem tanto, mas a gente ignora aqui o problema das bordas. Vamos analisar aqui ao centro, supor que essas áreas são grandes, que essas distâncias são pequenas, é uma boa aproximação. Nesse caso, o meu campo aqui é um campo constante, a gente já viu. Esse campo constante ele vale sigma sobre ε0. Você tem aqui positivos, você tem aqui uma placa carregado negativamente. Esses campos são, numa boa aproximação, aí, constantes, paralelos. E aí a gente vai fazer, então, calcular a diferença de potencial aqui entre essas duas placas. Esse campo aqui é fácil, já sabe. Ó. A carga nada mais é do que ε módulo do E vezes A. A gente consegue calcular. A diferença de potencial, por sua vez, a gente quer que ela seja uma diferença de potencial positiva, tá certo? Só para frisar aqui, ó, a capacitância ele é sempre uma grandeza positiva, tá certo? Se a carga eu defino como a carga presente no capacitor carregado positivamente, então necessariamente aqui eu estou falando da diferença de potencial positiva, tá certo? Então é o V mais menos o V menos, é isso que me interessa. Para que essa diferença de potencial seja positiva, e a capacitância aqui seja definida também como sendo positiva. Tá certo? Então, o que a gente faz é escolher uma trajetória aqui, ó, que vai da placa negativa para placa positiva, não é isso? Porque ó, o V final vai ser o meu V+, o V inicial
vai ser o meu V menos, e isso aqui então fica necessariamente maior que zero, porque esse potencial aqui é maior do que esse aqui. Certo? Então, a minha trajetória, eu escolho ela do negativo para o positivo, para que a gente tenha, no final das contas, aqui uma diferença de potencial maior do que zero. Ok? Note, então, que o meu ds ele é antiparalelo ao meu E. Tá certo? Ó, o meu E vai da placa positiva para a placa negativa. Todas as minhas linhas de campo aqui, ó, seguem esse sentido. E o meu ds, ele vai do negativo para o positivo, para que eu tenha aqui uma diferença de potencial positiva. Tá certo? Então, o meu V mais menos o V menos é igual, fazendo o produto escalar aqui, como são antiparalelos, aparece o sinal menos, cancela esse sinal menos aqui, então fica aqui mais a integral de menos até mais, final é mais, o positivo é a placa menos, do módulo de E ds. Ok? Então, em suma, basicamente o que a gente tem aqui, ó, é esse cara aqui que eu vou chamar de V, tá certo? Esse é o meu V aqui, que é a diferença de potencial no capacitor, é o V mais menos o V menos. Então, em suma, o que a gente tirou daqui, nesses casos mais particulares aqui, o Q é igual a ε0 módulo de E vezes a área, e além disso, que o V é igual a integral de menos até mais de E, módulo de E, na realidade, ds, tá certo? Isso aqui, obviamente, né, só para frisar, para os casos particulares, né, que vamos estudar. Independente de a gente estar se limitando aos casos particulares, as ferramentas que a gente desenvolveu, né, durante esse primeira, vamos dizer aí, 2 meses aí, eles em teoria, né, nos possibilita calcular isso aí de uma forma geral, tá certo? Pelo menos em teoria. Então, todo esse ferramental ele pode ser útil caso você precise desenvolver estudos aí mais elaborados. Aqui a gente vai se focar nos casos mais clássicos, né, que é o capacitor de placas paralelas, e talvez aí estender um pouquinho para o capacitor cilíndrico também, que é bastante útil também e comercial nos dia a dia, aí, tá certo? Que a gente consegue calcular também, a gente calcula o campo elétrico, calcula o potencial, a gente já fez isso via lei de Gauss, etc. Então, é possível também calcular com certa tranquilidade. Então, vamos fazer um estudo detalhado agora que a gente tem as ferramentas do capacitor de placas paralelas. Aqui a gente vai se focar nos dois tipos de em dois tipos de capacitores. O capacitor de placas paralelas e o capacitor cilíndrico, tá certo? Então, o primeiro caso, então, é o capacitor de placas paralelas. No livro você vai encontrar também falando de capacitores esféricos, mas a gente aqui não está explorando as simetrias esféricas, então a gente vai se limitar ao capacitor de placas paralelas e ao capacitor cilíndrico. Ok? Bom, como é que funciona então o capacitor de placas paralelas? Então vamos olhar aqui. Você tem aqui uma placa aqui do capacitor e mais abaixo aqui você tem uma outra placa aqui. Esses capacitores, então, são ligados a uma bateria, tá certo? De maneira que esse aqui vai ser carregado, então, com cargas positivas. E esse aqui vai ser carregado, então, consequentemente, negativamente.
Ok? Além disso, a gente vai supor aqui uma certa distância D entre as placas. Ele também, a gente não está vendo, ele tem uma certa área A, certo? Então esse capacitor aqui, a gente está olhando de perfil, mas ele tem aqui, ó, para trás, aqui está aqui o seu capacitor aqui. O de baixo também tem as suas placas e tudo mais. Ele tem aqui uma certa... A espessura dele não vem ao caso aqui, porque as cargas vão estar todas aqui centradas aqui na parte de baixo, aqui, né? Então, ele tem uma área aqui, A. Certo? Essa é a área do meu capacitor. Muito bem. Bom, o campo elétrico. Como é que é o campo elétrico? O campo elétrico, como a gente já viu, ele sai aqui das cargas positivas e vão para as cargas negativas. Então, está aqui o meu campo elétrico. A gente já sabe que ele é uniforme. A gente já calculou esse campo elétrico para placas paralelas muito grandes, né? E a gente sabe que ele vale aí sigma sobre ε0. Aqui a gente não vai se focar nisso, mas existe aqui um certo campo elétrico E. O potencial, por sua vez, vai ser calculado, então, calculando a integral de linha, que vai do menos aqui para o mais. Isso aqui é a minha trajetória de integração, certo? Então, essa aqui é a minha trajetória de integração. Que é aqui, ó, que é essa trajetória aqui que vai me dar esse caminho aqui. Bom, a gente vai, então, usualmente, lembra como a gente fazia? Pegava lá, construía uma superfície gaussiana aqui, não é isso? Está aqui minha superfície gaussiana, construo, tudo mais, calculo o fluxo de campo elétrico através dessa superfície gaussiana. Essa superfície gaussiana tem exatamente o tamanho aqui da minha área total aqui dessa placa. A gente está ignorando aqui os efeitos de borda, porque o campo aqui, na realidade, ele não é totalmente paralelo, ele tem aqui uma certa curvatura. A gente está ignorando esses efeitos de borda, de forma que a gente tira daí, pela lei de Gauss, onde o fluxo é igual a Q envolvida pela superfície gaussiana ε0, que por sua vez é a integral de escalar dA. O campo só atravessa essa área aqui, essa área superior aqui você não tem campo, a área lateral também não tem campo. Então, essa área da superfície gaussiana é exatamente igual a essa área aqui, de forma, então, que a gente tira que o Q é igual. O E é constante, são placas paralelas, a gente já sabe, nada mais é, então, do que ε0 e módulo dele vezes a área. A diferença potencial, por sua vez, é a integral de menos até mais do módulo de E ds. O E é constante, sai da integral, fica módulo de E, integral de ds, de menos até mais. Essa integral de caminho nada mais é do que a distância, então, entre as duas placas. Estou saindo daqui onde tem carga negativa, indo até aqui onde tem carga positiva. E isso aqui, então, vai me dar a distância, uma integral de caminho, entre as duas placas. Isso aqui me dá, então, no final das contas, que o potencial é igual a módulo de E vezes D. Pronto, com isso aqui em mãos eu tenho tudo que eu preciso. Ó. Tenho a relação, tenho o potencial. Se você olhar o caminho aqui das pedras, a nossa receita aqui, ó, supor que as placas do capacitor estão carregadas com uma carga Q, a gente já supôs isso, calculou o campo elétrico entre as placas, fazemos isso utilizando a lei de Gauss. A partir do campo E, a gente calcula a DDP entre as placas, a gente já tem aqui a DDP entre as placas,
que depende agora do campo elétrico, e eu então agora consigo determinar via a nossa relação de proporcionalidade, onde a carga é a capacitância vezes potencial, eu consigo então determinar com tranquilidade aqui a capacitância. Então a capacitância é a carga sobre a diferença de potencial, a carga é ε0 módulo de E vezes a área, a diferença de potencial é o módulo de E vezes a distância, de forma então que a capacitância de um capacitor de placas paralelas é ε0A sobre D. Como a gente já disse, depende exclusivamente da geometria do meu capacitor. Então, quanto maior a área, maior a capacitância, quanto maior a distância entre eles, menor a capacitância. Tá certo? Então, basicamente, dado uma certa diferença de potencial, eu consigo colocar mais carga quanto maior a área desse capacitor. Tá certo? Ou consigo colocar mais carga quanto menor a distância entre esses capacitores. E a relação está aqui, ó, exatamente isso aqui. Isso aqui é a área física do capacitor, isso aqui é a distância física, e esse ε0 aqui é a permissividade do vácuo, certo? Essa constante aqui, ela é importante frisar, a gente já vai falar agora há pouco, mas essa capacitância é tal desde que o material aqui, ó, envolvido entre o capacitor seja o vácuo, tá certo? Por isso que a gente tem ε0 aqui. Se for um material qualquer, por exemplo, se você estiver dentro de um óleo e etc., você vai substituir essa constante aqui pela constante apropriada, certo? Que é a permissividade do material. Você vai lá numa tabela, procura essa permissividade, tem lá descrita, cada material tem o seu, tem a do ar, tem a da, sei lá, da água e de outros materiais isolantes, por exemplo, que você pode colocar cerâmicas e etc. Cada um deles vai ter uma permissividade diferente e aí vai depender, obviamente, a capacitância, dependendo do seu objeto que você tiver em questão. Então, se você colocar um objeto também dentro desse capacitor, isso muda a capacitância dele, certo? Muda como? Muda dependendo da permissividade. Ok? Muito bem. Alguma pergunta aí? Não? Tá rápido? Não. Depois que você já sabe o resto, vai ficar fácil, né? Imagina se não soubesse, esse que era um grande problema. Bom, e o outro caso, exemplo nosso aqui, é o capacitor cilíndrico, que também é bastante comum, certo? A gente não enxerga porque ele vem lá, você compra, né, esses dispositivos eletrônicos, ele vem lá blindado e tudo mais, mas em geral esses caras são cilíndricos ou mesmo são enrolados assim, os capacitores. Então, mas para o caso nosso aqui, a gente vai estudar o de placas paralelas e o capacitor cilíndrico. Então, como é que a gente faz aqui para calcular a capacitância? O mesmo procedimento, certo? Então, vamos desenhar aqui o nosso capacitor. Então, você tem aqui um núcleo aqui, que é carregado positivamente. É um condutor, então as cargas estão todas na borda aqui, certo? E você tem aqui um outro cilindro que envolve esse cara aqui. É concêntrico, né? Aqui não parece muito, mas é. Aí você tem aqui as cargas negativas aqui. Em voltas aqui, na proximidade, né, desse raio interno aqui. A gente vai definir aqui os raios desses objetos. Então vamos supor que esse cara aqui tenha raio A. Esse aqui tem um raio B. E eu quero calcular o campo agora numa certa
posição aqui arbitrária, né? Então tá aqui, vou lá, faço minha superfície gaussiana aqui. E calculo então o campo entre eles, que é o primeiro passo, né? Calcular o campo, depois calcular o potencial e depois usar a relação onde a capacitância é a carga dividido pelo potencial. Tá certo? A nossa trajetória, novamente, é do negativo para o positivo, então a nossa trajetória sai daqui e vem para cá, tá certo? Da minha integração para calcular o potencial. Obviamente, né, que isso aqui é um cilindro, então isso aqui é uma vista de perfil, tá certo? Você está olhando de perfil aí o seu capacitor cilíndrico. Então, pela lei de Gauss, calcular o campo elétrico. Então, pela lei de Gauss, então se calcula, a gente já sabe que o fluxo é igual à integral da minha superfície de EdA. O campo é constante, lembra, uma distância fixa por simetria, ele é constante. Ele é também paralelo ao meu dA, tá certo? De forma, então, que isso aqui fica igual ao módulo de E, integral de dA. Esse dA aqui é basicamente, né, se você olhar, vamos fazer um desenho aqui um pouco mais claro aqui, ó. Tá aqui meu cilindro interno, ó. Tá aqui o meu cilindro externo. E a minha superfície gaussiana tá aqui, né, entre os dois aqui, ó. Tá aqui a minha superfície gaussiana, certo? Então, minha superfície gaussiana tem essa área nessa tampa aqui, tem uma outra área na outra tampa lá atrás, e tem a área lateral aqui, né, que envolve esse cilindro, tá certo? O campo, ele é paralelo ao dA, que é o da casca esférica, o da casca cilíndrica, tá certo? A da lateral da casca cilíndrica. Se esse cara aqui, essa superfície gaussiana tem um raio R', quanto vale essa área aqui? Quanto vale essa área aqui? 2πr, que é esse comprimento aqui, vezes um certo comprimento aqui do cilindro, tá certo? Então, o L aqui é o tamanho do meu cilindro do capacitor, tá certo? Então, ele vale 2πrL vezes o módulo do campo elétrico, né? Isso aqui é a minha área e esse aqui é o meu campo elétrico, tá certo? Então, isso aí me dá o fluxo. Por sua vez, pela lei de Gauss, a gente sabe que ε0 vezes o fluxo é igual a carga, de forma, então, que ε0 vezes 2πrL vezes o módulo do campo elétrico é igual à carga envolvida, onde a carga é essa carga positiva aqui, tá certo? Que é a carga envolvida pela superfície gaussiana. Daqui, então, a gente tira o resultado do campo elétrico. O campo elétrico, então, em módulo aqui, ele vale Q sobre 2πε0 LR. Então, está aqui o campo elétrico. Esse é o passo 1 lá da nossa receita, tá certo? Bom, o potencial, por sua vez. O potencial é igual a integral agora de menos até o mais aqui, dE de EdS. Já estou colocando módulo, já troquei o sinal, porque a gente já sabe que o ds é contrário ao E, não é isso? E agora a gente, então, calcula esse potencial. Note, o nosso ds aqui, ó, é um caminho daqui para cá, tá certo?
E o nosso R é um daqui para cá. Essa é a distância R. Então, esse R aqui, ó, ele tem aqui uma distância daqui para cá. Ok? A origem está aqui. Então, o meu deslocamento ds, frisando, é igual a menos dr. Tá certo? Então, isso aqui é fruto de coordenadas cilíndricas. Ok? Ó, estou caminhando daqui para cá. Esse é o meu ds. Porém, o meu dr é um versorzinho, né, que aponta aqui. Ó. Isso aqui é o meu r versor. Tá certo? Então, dr é menos ds. Então, o meu potencial vale menos a integral, o campo elétrico agora, Q sobre 2π ε0 LR, integral agora, ds, né, já troquei aqui por dr, por isso que aparece sinal menos aqui, ó. Troquei o meu ds por menos dr, tá certo? Então, daqui eu tiro que o V é igual a menos Q sobre o Q é constante, 2π ε0 é constante, o L é constante, fica uma integral de dr sobre R. Tá certo? Da onde? Da placa negativa até a placa positiva. A placa negativa tem a distância B e a placa positiva tem a distância A. Tá certo? Então aqui vai uma integral de B até A. O negativo é a placa B e o positivo é a placa A. Finalmente, quanto vale a integral de 1 sobre R dr? Quanto vale? Quanto vale? Ln. Então dá 2π ε0 L. Ln de R. De quê? De B até A. Então isso aqui dá menos Q sobre 2π ε0 L, que multiplica Ln de A menos Ln de B. Tá certo? Troco o sinal aqui, ó. Ponho o mais aqui, ponho o meu menos aqui e o meu mais aqui. Ok? Beleza? Sem problemas? E aí fica Ln de B menos Ln de A. Quanto vale isso? Se você quiser reescrever isso. Você lembra disso? Não. Ln de B sobre A. Esse, então, é o potencial entre dois cilindros concêntricos carregados com cargas opostas. Tá certo? Pronto. Calculei o potencial. Agora, Q é igual a CV, o que implica, então, que minha capacitância é a carga dividido pelo potencial. Daqui, então, eu tiro que a capacitância vale a carga dividido pelo quê? Por Q sobre 2π ε0 L, Ln de B sobre A. Isso aqui, então, me dá, finalmente, que a capacitância é igual a o Q, cancela aqui com o Q, vai ficar 2π ε0 L dividido por Ln de B sobre A. Note que, novamente, depende exclusivamente da geometria do problema, tá certo? Depende do raio do cilindro externo, depende do raio do cilindro interno e depende do tamanho dos dois cilindros, certo? Uma propriedade exclusivamente geométrica, não depende de mais nada, só da geometria do material, certo? Então isso aqui é capacitância do capacitor
cilindro. Ok? Alguma pergunta, não? Maravilha? Beleza? Muito bem. Então, dando continuidade, já que não temos perguntas, vamos só estender mais um pouquinho, falar do 25.4. Então, a gente já sabe calcular esses capacitores, a gente viu que as ferramentais que a gente veio desenvolvendo aqui em todo esse primeiro parte do nosso curso está sendo extremamente útil agora, não tinha como a gente pular tudo isso e apresentar essas coisas para vocês, principalmente porque a gente quer que vocês saibam calcular a capacitância, não só desses objetos em particulares, mas de todo e qualquer tipo de objeto ou de capacitores que vocês possam imaginar ou construir, certo? Então, pode não ser fácil, pode não ser difícil, mas a teoria por trás você já tem. Então, é só uma questão de esforço para você conseguir desenvolver isso. A teoria está dada. Bom, em relação aos circuitos agora, já que a gente já sabe calcular, em teoria, a capacitância, como é que fica agora quando a gente começa a concatenar, então, esses dispositivos eletrônicos? Então, o 25.4 trata exatamente disso aí, que é, então, capacitores em série e em paralelo. Ok? Então, o que acontece é que, muitas vezes, se você tiver aí uma sequência de capacitores, você pode substituir toda aquela sequência por um único capacitor equivalente, tá certo? Então, em alguns momentos, em algumas situações, é possível de você fazer isso. Então, tem dois casos especiais aí, que é o que a gente trata aqui, que são os capacitores em paralelo e os capacitores em série. Então, imagina que eu tenho um circuito aqui, primeiramente, com capacitores em série. Então, eu tenho aqui a minha bateria, positivo aqui, o polo negativo. E eu venho aqui e começo a colocar uma sequência de capacitores aqui, ó, que a gente chama de capacitores em série. Ok? Desculpa, esse aqui não é em série, esse aqui é em paralelo. Então, capacitores em paralelo, no caso. Né? Estou falando, não em série. Para começar em paralelo. Então, começo a colocar uma sequência de capacitores em paralelo, tá certo? Então, quando eu quero dizer aqui em paralelo, basicamente o que eu estou dizendo aqui é que cada placa, né, por aqui entre aspas, aqui, o que significa em paralelo? Isso significa que cada placa de um dos capacitores ela é ligada a uma das placas do outro. Tá certo? Então, cada uma das placas é ligada a uma do outro. Então, ó, essa placa aqui é ligada a essa aqui, e essa placa de baixo é ligada a essa placa de baixo. Essa placa de cima é ligada, então você vê que cada uma das placas, ou seja, as duas placas, são ligadas às placas do seguinte, tá certo? É isso que eu quero dizer, como cada placa de um dos capacitores é ligada a uma das placas do outro. Então, nesse caso, notando que essa bateria infere aqui uma certa diferença de potencial, o que a gente observa é o seguinte, ó. Esse fio aqui, ó, que eu vou frisar aqui em amarelo,
ele é um condutor, tá certo? Então o potencial nessa trecho amarelo aqui, ó, o potencial aqui nesse trecho amarelo, o potencial nesse trecho amarelo aqui, ele é o mesmo, tá certo? Então aqui todos esses caras aqui, essas placas de cima aqui, têm o mesmo potencial. Por quê? Porque esse fio aqui é um condutor, tá certo? Então tem o mesmo potencial. O de baixo aqui também, que eu vou frisar aqui em vermelho, também tem o mesmo potencial. Então aqui em vermelho, ó, isso aqui é um condutor, então tem o mesmo potencial. Tem o mesmo potencial. Tem o mesmo potencial. Então, é fácil de a gente observar que no caso que os capacitores estão em paralelo, a DDP entre as placas dos capacitores é a mesma. Tá certo? Então, isso aqui é muito importante. No caso de capacitores em paralelo, basta você olhar aqui, ó, você vê, ó, se o potencial aqui é o mesmo, e aqui é o potencial amarelo, aqui é o potencial vermelho, aqui é o potencial amarelo, aqui é o potencial vermelho, aqui é o potencial amarelo, aqui é o potencial vermelho, a diferença de potencial em cada um deles é a mesma, tá certo? Bom, se a diferença de potencial é a mesma, e as capacitâncias, eu estou falando de uma maneira geral, então não necessariamente são as mesmas, o que acontece é que cada um deles vai ter uma certa quantidade de carga diferente, tá certo? Porque não necessariamente os capacitores são iguais. O que eu sei é que a diferença de potencial é a mesma, mas a capacitância é geral, é um caso geral. Posso ter capacitores com capacitâncias diferentes. E aí, então as cargas entre cada um desses capacitores necessariamente vai ser diferente, porque a diferença de potencial é a mesma, certo? Basta você se atentar que o Q é igual a CV, então eu vou ter aqui Q1, C1, V, vou ter aqui um Q2 igual a C2, V, e eu vou ter aqui um Q3, opa, aqui é ponto e vírgula, Q3 igual a um C3, V. Tá certo? Necessariamente. Então, muito bem. Bom, qual que é a carga total armazenada nesse circuito? A carga total armazenada nada mais é do que a soma das cargas, tá certo? Isso vai me dar aí a carga total armazenada. Então, a carga total armazenada nada mais é, então, do que a soma das cargas. Individuais. Bom, a nossa ideia é tentar substituir todo esse circuito aqui, ó, toda essa sequência de capacitores aqui, ó, por um outro capacitor, tá certo? Um outro capacitor que tenha as mesmas propriedades. O que eu quero dizer ter as mesmas propriedades? Então, o capacitor equivalente terá a mesma DDPV e a mesma carga total, e aqui eu friso total, que é o qual essa carga total? Q1 mais Q2 mais Q3. Tá certo? Essa é a carga total armazenada, ou seja, é a soma das cargas individuais. Então eu quero inferir ali um capacitor que vai estar ainda no mesmo diferença de potencial e que vai ter então aí
uma carga total dada pela soma das cargas individuais, Q1 mais Q2 mais Q3. Certo? De forma que eu tenho aí a mesma quantidade de energia potencial. Certo? Ainda vou conseguir tirar a mesma quantidade de energia. Então, o meu capacitor equivalente que eu vou ter que colocar aqui, ó, ele tem a mesma carga total, Q1 mais Q2 mais Q3. Aqui eu tenho meu capacitor equivalente que eu quero calcular. E aqui, a mesma diferença de potencial. Tá certo? Muito bem. Bom, quanto vale Q1 mais Q2 mais Q3? Se você olhar aqui, ó. Q1 mais Q2 mais Q3, que é a carga total, é o que? É C1V mais C2V mais C3V, o que implica que é nada mais do que C1 mais C2 mais C3V, tá certo? Ok, consequentemente, comparando as duas equações, a gente tira então que o meu C equivalente tem que ser igual a C1 mais C2 mais C3. Tá certo? Para um número arbitrário de capacitores ligado em série, a gente tem então uma relação geral, onde o C equivalente nada mais é do que a somatória de J valendo de 1 até não de todos os CJs. Isso aqui para N capacitores em paralelo. Ok? Fácil de demonstrar, né? Tá aí, ó. Basta você se atentar aos conceitos. Presta atenção na diferença de potencial, se atenta que a carga total armazenada é a soma das cargas individuais, e aí, tendo que manter DDP e a carga total, então eu determino com uma certa tranquilidade o capacitor equivalente que eu tenho que substituir. Então, basta pegar, vamos dizer, se aqui for 3 microfarad, 2 microfarad e 5 microfarad, eu tenho que substituir isso aqui por um 3 mais 2 mais 5 por um 10 microfarad. Eu troco todo esse circuito aqui para um único capacitor com uma capacitância igual a 10 microfarad. Ok? Bem tranquilo. E para o caso, então, finalmente, de capacitores em série. Então, nesse caso, o nosso circuito fica algo assim. Então, a gente vai fazer aqui um caso com 3 capacitores em série. Está aqui. Então, aqui está minha bateria. Ela vai inferir uma diferença de potencial. Aqui eu tenho meu capacitor 1, capacitor 2 e o capacitor 3. Bom, aqui a gente já não pode falar que a diferença de potencial é a mesma, tá certo? Você tem aqui um fio vermelho aqui, ó. Aqui o potencial é o mesmo. Eu tenho aqui um fio amarelo, que o potencial é o mesmo. Mas aqui, necessariamente, potenciais podem ser diferentes, tá certo? Então aqui eu vou ter um potencial que eu vou chamar aqui de verde, e aqui tem o meu potencial preto mesmo ali, que são diferentes, tá certo? Note que é bastante diferente desse aqui, ó, onde você tem aqui o mesmo fio, né, o mesmo condutor e o mesmo potencial. Então, a diferença de potencial necessariamente é diferente, tá certo? Bom, e a carga? O que acontece? Ó? Quando eu ligo esse cara aqui num certo carga positiva, esse cara aqui vai puxar uma certa quantidade de elétrons para cá e vai deixar esse objeto carregado positivamente. Tá certo? Esse cara aqui
vai ter uma carga, então, aqui que eu vou chamar de mais Q. Consequentemente, ele atrai aqui uma certa quantidade de elétrons até esse cara entrar em equilíbrio, que é dado por menos Q. Só que os elétrons que migram para cá, isso aqui estava em equilíbrio, estava com carga nula, tá certo? Os elétrons que vêm para cá fazem faltar elétrons aqui, de forma que aqui abaixo aqui fica novamente com uma carga mais Q. Essa carga mais Q atrai elétrons e essa carga aqui dessa placa inferior fica menos Q. Esses elétrons que migraram para cá fazem falta aqui, deixando essa placa aqui carregada com uma carga mais Q e atraindo aqui uma certa quantidade de carga menos Q. Tá certo? Então, em contrapartida aqui, enquanto que capacitores em série têm a mesma diferença de potencial, no caso de capacitores em paralelo, eles têm a mesma diferença de potencial. No caso de capacitores em série, a carga armazenada em todos os capacitores é a mesma. Tá certo? Bom, e essa diferença de potencial aqui? Quanto vale? Aí tem que calcular. Vamos lá. Vamos pensar aqui um pouquinho. Ó, esse potencial aqui, ó, eu vou chamar de VA. Tá certo? Aí ele vem aqui, decai aqui. Aqui eu vou ter um potencial VB. Aqui eu vou ter um potencial que é VC. E finalmente aqui eu vou ter um potencial aqui, que é o mesmo daqui, que é o potencial VD. Tá certo? Presta atenção, acompanha que isso é importante. Então, ó, qual que é a diferença de potencial entre essas duas placas aqui, ó, do capacitor 1? É VA menos VB. Sim ou não? Tá certo? Ó, VA menos VB. Entre esse capacitor aqui, é VB menos VC. E nesse último capacitor aqui, é VD menos... Não, VC, que é o positivo, né, menos o negativo. VC menos VD. Beleza? Acompanharam isso aí? Maravilha? Muito bem. Qual que é a diferença de potencial na bateria? VA menos VB. Tá certo? Opa, VD, né, que eu chamei de VD. Sim ou não? Essa é a diferença de potencial na bateria. Tá claro? Ó, se eu somar essas três diferenças de potenciais aqui, o que eu vou ter? Ó? VA menos VB mais VB menos VC mais VC menos VD. Isso aqui me dá, ó, esse B vai embora com esse B, o C vai embora com o C. Isso aqui me dá VA menos VD, que é exatamente, ó, a diferença de potencial na bateria, tá certo? Então, aqui, ó, importante é frisar que a soma das diferenças de potenciais é igual à diferença de potencial, a DDP, da bateria ou do potencial aplicado. Tá certo? Então, é isso que a gente precisa ter em mente. Muito bem. Nosso objetivo é calcular o potencial equivalente, tá certo? Então, como é que a gente calcula o potencial equivalente? O que a gente quer?
Ele quer que ele tenha a mesma carga, tá certo? E ele quer que tenha a mesma diferença de potencial. Então, ó, se a gente olhar capacitor por capacitor, o que a gente vai ter? A gente vai ter aqui o capacitor que tem uma diferença de potencial aqui, V1, né? Onde V1 é VB menos VA. Então, V1, que é igual ao meu VA menos VB, aliás, ele nada mais é, pela nossa relação, Q sobre C1. O V2, que é a diferença de potencial no capacitor 2, que é o que a gente chamou ali de VB menos VC, ele tem um Q sobre C2. E o nosso potencial V3 é igual ao nosso VC menos VD, é igual ao Q sobre C3. Tá certo? O que a gente quer é substituir, né, esse capacitor para que ele tenha ainda a mesma DDP total V, né? Eu quero que ele tenha a mesma DDP total V, que é VA menos VD, e a mesma carga, tá certo? Então, para ele ter a mesma diferença de potencial V e a mesma carga, ou seja, eu quero colocar aqui um potencial que é o meu VA menos VD. Isso aqui é o meu capacitância, desculpa, é a minha carga total Q, dividido pela capacitância equivalente. Tá certo? Mas a gente já viu que VA menos VD nada mais é do que o quê? V1 mais V2 mais V3, tá certo? Então nada mais é do que V1 mais V2 mais V3, que por sua vez é o quê? Q sobre C1 mais Q sobre C2 mais Q sobre C3. Tá certo? Dessa maneira, comparando as duas equações aqui, a gente tira aqui Q sobre capacitância equivalente tem que ser igual a Q, que multiplica 1 sobre C1 mais 1 sobre C2 mais 1 sobre C3. O que implica, então, que 1 sobre C equivalente é igual a 1 sobre C1 mais 1 sobre C2 mais 1 sobre C3. Então, esse é a relação para calcular a minha capacitância equivalente. De forma geral, então, eu tenho que 1 sobre C equivalente é igual a somatório de J, variando de 1 até N, no caso que eu tenha N capacitores arbitrários ligados em série, 1 sobre CJ. Então, essa é a relação entre as capacitâncias relativas aí por um capacitor equivalente, no caso de capacitores em série.